Olá a todos, eu sou o Dr. Miguel Silva e com 35 anos de experiência, hoje vamos analisar o tema das folhas que ajudam a melhorar a saúde dos rins, reduzir a creatinina, parar a micção noturna frequente, clarear a urina e proporcionar um sono profundo. Você já acordou várias vezes durante a noite para urinar, sentindo-se exausto e debilitado devido aos rins enfraquecidos? Essa sensação de interrupção constante do sono e de cansaço crônico é sem dúvida frustrante e perturbadora, não é verdade? Os rins são órgãos vitais que desempenham um papel crucial no nosso corpo, funcionando como filtros sofisticados que removem resíduos e toxinas do sangue. No entanto, quando a sua função é comprometida, a sua capacidade de filtração diminui drasticamente, levando a um aumento dos níveis de creatinina no sangue. Essa acumulação de toxinas não só afeta a capacidade do corpo de se desintoxicar, como também desencadeia uma série de problemas de saúde, incluindo insônias persistentes, inchaço generalizado e uma fadiga avassaladora. Compreendo perfeitamente a sua angústia e preocupação ao receber um diagnóstico de doença renal ou ao saber que tem níveis elevados de creatinina. É natural sentir apreensão face a tais notícias. Contudo, é fundamental não ceder ao pessimismo. Felizmente, na rica tradição da nossa medicina portuguesa, existem inúmeras soluções naturais e eficazes. Há uma variedade de folhas comuns, muitas vezes subestimadas, que possuem propriedades notáveis e podem ser um suporte valioso para a saúde renal. Hoje, o Dr. Miguel Silva terá o prazer de desvendar os segredos de 9 tipos de folhas que, baseadas tanto em conhecimentos científicos rigorosos quanto em experiências tradicionais milenares, podem ser uma poderosa ferramenta no combate à doença renal, na redução da creatinina, na diminuição da micção noturna frequente, no clareamento da urina e na promoção de um sono mais reparador e profundo. Esta abordagem que vos apresento hoje não é meramente anedótica. Ela é fundamentada em uma síntese de conhecimento científico moderno e na sabedoria acumulada da experiência tradicional. A minha intenção é partilhar estas informações valiosas para que possamos, juntos, trilhar o caminho para uma vida mais saudável e plena. Mas antes de mergulharmos nas especificidades de cada folha, é crucial que compreendamos a magnitude do perigo que a creatinina alta representa para a nossa saúde. A creatinina, como mencionei, é um produto residual do metabolismo muscular. Em condições normais, os rins saudáveis filtram-na eficientemente do sangue e expelem-na através da urina. Contudo, quando a função renal declina, essa capacidade de filtração é comprometida, resultando numa acumulação de creatinina no sangue. Este cenário é alarmante. Quanto mais elevados forem os níveis de creatinina, maior a gravidade da doença renal subjacente. Se não for controlada e tratada adequadamente, a doença renal pode progredir para a fase terminal, uma condição devastadora que exige diálise contínua ou um transplante renal, afetando drasticamente a qualidade de vida do paciente. É importante notar que os primeiros sintomas da doença renal são frequentemente subtis e fáceis de ignorar, como fadiga persistente, perda de apetite inexplicável e uma diminuição na frequência urinária. No entanto, quando sintomas como inchaço, evidente especialmente nas pernas e tornozelos, pressão arterial elevada, dificuldade respiratória, náuseas persistentes e anemia começam a manifestar-se, isso indica que a doença renal já atingiu um estágio mais avançado e grave. Portanto, a prevenção e o cuidado proativo com os nossos rins são de suma importância. A combinação de tratamento médico convencional com o uso judicioso de suplementos herbais pode ser uma estratégia eficaz para ajudar a reduzir os níveis de creatinina e preservar a função renal. Vamos agora explorar cada uma destas 9 folhas, detalhando os seus benefícios e como as pode incorporar na sua rotina diária. Folha de tanchagem, Plantago major, a humilde guardiã dos rins. A tanchagem, conhecida cientificamente como Plantago major, é uma erva modesta e onipresente, facilmente encontrada em jardins, campos e até mesmo em fendas de pavimentos por toda a Europa, incluindo o nosso Portugal. À primeira vista, pode parecer uma erva daninha sem grande valor, mas por trás da sua simplicidade esconde-se um verdadeiro tesouro medicinal, um milagre da natureza para a saúde renal. Ao longo de séculos, as pessoas em Portugal e em muitas outras culturas têm utilizado a tanchagem para preparar uma infusão refrescante, semelhante ao chá, que não só ajuda a arrefecer o corpo, como também é um potente diurético natural e um remédio tradicional para diversas afecções renais. A medicina tradicional portuguesa
com a sua vasta sabedoria, reconhece a tanchagem pelas suas qualidades: um sabor doce, propriedades refrescantes e uma ação específica sobre os meridianos do rim e da bexiga. Os seus efeitos primários são notavelmente diuréticos e anti-inflamatórios, tornando-a uma aliada poderosa. Para aqueles que se debatem com o incômodo de urinar frequentemente durante a noite, ou que observam a sua urina com uma coloração amarela intensa ou escura, ou ainda que sofrem de inchaço, edema, nas extremidades, a tanchagem pode oferecer um alívio significativo. A ciência moderna tem vindo a corroborar estes benefícios ancestrais. Um estudo conduzido no Irão, por exemplo, demonstrou que o extrato de tanchagem foi capaz de melhorar os níveis de creatinina e ureia e de restaurar a função renal em ratos que haviam sofrido danos renais induzidos por cisplatina, um quimioterápico conhecido por sua nefrotoxicidade. Além disso, a tanchagem é reconhecida por sua capacidade de reduzir o estresse oxidativo nos rins, um fator-chave na progressão da doença renal, e por aumentar a atividade de enzimas antioxidantes protetoras. A eficácia terapêutica da tanchagem é atribuída à presença de compostos bioativos como a alcubina e os flavonoides nas suas folhas. Estes são ingredientes ativos com fortes propriedades diuréticas, que apoiam os rins na eliminação eficiente de produtos residuais como a ureia, o ácido úrico e o excesso de sal, essenciais para a manutenção do equilíbrio hidroeletrolítico. Em Portugal, a sabedoria popular frequentemente combina a tanchagem com outros elementos naturais, como o cabelo de milho e as folhas de erva cidreira, para criar preparações herbais destinadas a otimizar a saúde renal, uma prática que encontra eco e base na ciência contemporânea. Como usar? Para preparar uma infusão terapêutica, recomenda-se colher cerca de 30 gramas de folhas secas de tanchagem, ou o dobro, se forem frescas, e fervê-las em aproximadamente 2 litros de água limpa por 10 a 15 minutos. Deixe arrefecer um pouco e coe. Beba este chá ao longo do dia, distribuindo a ingestão para manter um fluxo constante de hidratação. É aconselhável consumir a maior parte pela manhã e início da tarde para minimizar a necessidade de micção noturna e, assim, garantir um sono mais tranquilo. Pacientes com doença renal, que sofrem de inchaço e oligúria, pouca produção de urina, podem sentir um alívio notável, com uma micção mais fácil e, gradualmente, uma diminuição dos níveis de creatinina. 2. Folha de amoreira, Morus spp, um tesouro escondido para rins diabéticos. A folha de amoreira, proveniente da árvore Morus spp, é uma presença familiar nas paisagens portuguesas, frequentemente associada à sericicultura, a arte da criação de bichos da seda. No entanto, o seu valor vai muito além da nutrição de larvas. Muitos desconhecem que, para além dos seus reconhecidos efeitos sedativos e da sua notável capacidade de reduzir os níveis de açúcar no sangue, a folha de amoreira é um verdadeiro bálsamo para os rins, especialmente para aqueles que sofrem de debilidade renal decorrente da diabetes, uma condição que afeta uma parte significativa da população portuguesa. A folha de amoreira é uma verdadeira farmácia natural, rica em uma miríade de compostos benéficos, incluindo polissacarídeos complexos, substâncias mucilaginosas semelhantes a géis e, crucialmente, uma alta concentração de flavonoides, que são poderosos antioxidantes. Estes componentes atuam em sinergia para proteger os delicados tecidos renais contra os danos inflamatórios e oxidativos causados pelos altos níveis de açúcar no sangue, uma das principais causas de nefropatia diabética. Um estudo abrangente, uma meta-análise de 2016, que consolidou os resultados de 8 estudos distintos envolvendo 270 animais com doença renal diabética, revelou dados impressionantes. Este trabalho demonstrou que o extrato de polissacarídeos das folhas de amoreira foi capaz de reduzir significativamente os níveis de creatinina, ureia e proteinúria, marcadores cruciais de disfunção renal. Além disso, a folha de amoreira demonstrou a capacidade de diminuir os níveis de TGF-beta, fator de crescimento transformante, beta, uma citocina que desempenha um papel central na promoção da fibrose renal, um processo que leva ao endurecimento e cicatrização do tecido renal, comprometendo irreversivelmente a sua função. Ao reduzir o TGF-beta, a folha de amoreira não só atenua a inflamação, como também retarda a progressão da doença renal. Para indivíduos com rins fragilizados pela diabetes, a folha de amoreira emerge como um verdadeiro salva-vidas natural. Como usar?
Uma forma simples e eficaz de aproveitar os benefícios da folha de amoreira é preparar um chá. Pode-se utilizar folhas secas de amoreira, disponíveis em ervanárias ou lojas de produtos naturais em Portugal, e fervê-las em água quente. Recomenda-se o consumo de 2 a 3 chávenas deste chá por dia. O seu sabor é agradavelmente doce, o que facilita a sua ingestão diária. Além de ser agradável, este chá tem a vantagem de ajudar a estabilizar os níveis de açúcar no sangue, um benefício inestimável para diabéticos, e de reduzir a sobrecarga sobre os rins. Estudos recentes também têm indicado que a folha de amoreira ajuda a prevenir processos inflamatórios e a melhorar a estrutura dos glomérulos, as pequenas unidades filtradoras dos rins. Isso resulta num clareamento da urina e numa redução da perda de proteínas na urina, um sinal de melhoria da função renal. Consequentemente, a folha de amoreira apresenta-se como uma opção de bebida acessível, mas com benefícios extraordinários para a saúde renal. Sen, chá verde, Camellia sinensis, o antioxidante protetor dos rins e do sono. O chá verde, obtido a partir das folhas da planta Camellia sinensis, é uma bebida universalmente apreciada e, em Portugal, é um ritual matinal para muitos, um convite à calma e ao despertar. No entanto, poucos se apercebem que esta bebida ancestral é, na verdade, um medicamento valioso para a saúde renal. As folhas do chá verde são uma fonte rica de epigalocatequina galato, EGCG, um dos mais potentes antioxidantes conhecidos. O EGCG atua como um escudo protetor, defendendo as delicadas células renais dos danos provocados pelos radicais livres, moléculas instáveis que causam estresse oxidativo e, crucialmente, reduzindo a inflamação de forma notavelmente eficaz. Numerosos estudos científicos têm demonstrado consistentemente que o consumo regular de chá verde pode levar a uma diminuição dos níveis de creatinina e a uma melhoria geral da função renal. Um ensaio clínico realizado no Irão, por exemplo, acompanhou pacientes com diabetes tipo 2, que também apresentavam colesterol alto e uma insuficiência renal leve. Os participantes que beberam 3 chávenas de chá verde diariamente, equivalente a cerca de 7 gramas de folhas, durante um período de 12 semanas, observaram uma melhoria significativa nos níveis de creatinina, uma redução da inflamação sistêmica e uma diminuição do estresse oxidativo nos seus rins. Estes resultados foram um marco, pois confirmaram que o chá verde é seguro e altamente benéfico para pacientes com rins enfraquecidos, dissipando receios anteriores sobre o seu uso em contextos de doença renal. O mecanismo de ação do chá verde reside predominantemente no seu composto EGCG. Este polifenol notável não só diminui a absorção de açúcar no intestino, ajudando a estabilizar os níveis de glicemia, um fator crítico na proteção renal para diabéticos, mas também inibe a formação do colesterol mau, LDL, que pode contribuir para a aterosclerose e, consequentemente, para danos nos vasos sanguíneos renais. Com o açúcar no sangue e o colesterol sob controle, a carga sobre os rins é significativamente reduzida. Adicionalmente, o chá verde possui um efeito diurético suave, que facilita a eliminação de toxinas e o excesso de creatinina através da urina, auxiliando o processo natural de desintoxicação do corpo. Pacientes com doença renal podem beneficiar de consumir aproximadamente 2 chávenas de chá verde por dia. É aconselhável prepará-lo um pouco mais diluído para evitar uma intensidade excessiva que possa ser desconfortável para alguns. Um aspecto adicional e frequentemente subestimado do chá verde é a presença de L-teanina, um aminoácido que promove o relaxamento sem causar sonolência, ajuda a reduzir o estresse e a ansiedade e melhora a qualidade do sono. Muitos que incorporam o chá verde na sua rotina matinal relatam sentir-se mais alerta e focados durante o dia e desfrutar de um sono mais profundo e reparador à noite. Assim, o chá verde oferece uma dupla vantagem: protege os rins e contribui para um sono de qualidade. Não é maravilhoso? 4. Quintiental Desmodium styracifolium, a moeda de ouro dissolvedora de cálculos. O quintiental, cientificamente conhecido como Desmodium styracifolium, é uma erva medicinal altamente valorizada na medicina tradicional portuguesa e oriental. É amplamente utilizada para apoiar a saúde dos rins e da bexiga, e é particularmente reconhecida pelo seu papel no tratamento de diversas condições renais. Esta planta rasteira é facilmente identificável pelas suas pequenas folhas redondas que evocam a imagem de moedas, daí a sua alcunha popular moeda de ouro, um nome que reflete os seus benefícios excepcionais para os rins. As suas propriedades medicinais são vastas. É um diurético eficaz,
um agente refrescante ajudando a equilibrar o calor interno, um potente anti-inflamatório e, acima de tudo, extraordinariamente eficaz na dissolução e na promoção da expulsão de cálculos renais, um problema que afeta muitos portugueses. Do ponto de vista científico, o quintiental é uma fonte rica de flavonoides e saponinas, dois grupos de compostos bioativos que atuam como poderosos protetores das células renais. Estes componentes ajudam a salvaguardar os rins contra os danos causados pela inflamação e pelo estresse oxidativo, processos que contribuem significativamente para a progressão da doença renal. Estudos têm demonstrado que o quintiental tem a capacidade de reduzir os níveis de cálcio na urina, um fator crucial na formação de cálculos renais. Além disso, inibe ativamente a formação de novos cálculos e contribui para a diminuição do tamanho dos cálculos pré-existentes. Paralelamente, esta erva notável atua dilatando os vasos sanguíneos renais, o que melhora o fluxo sanguíneo para os rins e otimiza a taxa de filtração glomerular, essencial para uma função renal eficiente. Um estudo conduzido em Xangai, por exemplo, revelou que o extrato de quintiental reduziu significativamente os níveis de creatinina, ureia e a formação de cálculos de oxalato em ratos. Curiosamente, os rins dos ratos tratados com quintiental apresentaram uma estrutura quase normal, enquanto o grupo de controlo sofreu danos graves. Em Portugal, a tradição popular frequentemente combina 30 gramas de quintiental com 20 gramas de cabelo de milho e 15 gramas de raiz de erva cidreira. Esta mistura é fervida para se obter uma decocção que é bebida diariamente, aproveitando os seus efeitos diuréticos e de dissolução de cálculos. Para indivíduos com doença renal que não esteja associada a cálculos, o quintiental ainda oferece benefícios consideráveis devido às suas propriedades anti-inflamatórias e protetoras. É importante notar, no entanto, que devido ao seu potente efeito diurético, é crucial manter uma ingestão adequada de água para prevenir a desidratação. Errasa, folha de perila, Perila frutescens. Mais que um tempero, um escudo renal. A folha de perila, também conhecida como shiso em algumas culturas, é uma planta aromática que, em Portugal, pode ser familiar como um tempero exótico, frequentemente consumida com noodles ou utilizada na culinária em pratos reconfortantes para combater resfriados e gripes. No entanto, os benefícios da folha de perila estendem-se muito além das suas propriedades expectorantes. A medicina moderna tem vindo a desvendar as suas notáveis capacidades, revelando que a perila é uma rica fonte de ácido rosmarínico e luteolina. Estes são agentes poderosos com reconhecidas propriedades anti-inflamatórias, antialérgicas e, crucialmente, protetoras da microvasculatura. Graças a estes compostos, a perila atua como um guardião dos glomérulos e dos microvasos renais, reduzindo significativamente a perda de proteína na urina, um indicador-chave de disfunção renal em indivíduos com rins debilitados. Uma análise sistemática recente, publicada em 2023 no Journal of Pharmacy, que consolidou os resultados de 5 estudos em ratos com glomerulonefrite aguda, uma inflamação grave dos glomérulos renais, demonstrou os efeitos promissores do extrato de perila. Os resultados revelaram uma redução clara e dose dependente da proteinúria. No grupo que recebeu doses elevadas de extrato de perila, a proteinúria diminuiu drasticamente de 450 mg para apenas 136 mg em 24 horas. Além disso, o grupo tratado com perila apresentou uma taxa de filtração glomerular melhorada em comparação com o grupo de controlo. Isso significa que a capacidade dos rins de filtrar o sangue foi otimizada e a perda de proteínas, um sinal de dano glomerular, foi significativamente reduzida. Complementarmente, cientistas sul-coreanos descobriram que o extrato de broto de perila oferece proteção às células mesangiais renais contra os danos induzidos por altos níveis de açúcar no sangue, um fator crítico na nefropatia diabética. Peptídeos isolados das sementes de perila também demonstraram a capacidade de retardar a progressão da doença renal crônica. Como usar? Para usufruir dos benefícios da perila, pode-se preparar uma infusão utilizando cerca de 5 a 7 folhas frescas. Estas podem ser fritas suavemente a aproximadamente 80 graus Celsius por 5 a 7 minutos para realçar os seus óleos essenciais, ou simplesmente consumidas cruas em saladas ou como tempero. O chá de perila tem uma cor que varia do roxo claro ao verde, um aroma distinto, é ligeiramente picante, mas com um toque adocicado. Beber 1 a 2 chávenas desta infusão diariamente
pode ajudar a acalmar o sistema nervoso, reduzir a inflamação e fornecer um apoio valioso aos rins. No Japão, a folha de perila é também tradicionalmente utilizada para reduzir o edema, o que se alinha perfeitamente com os seus conhecidos efeitos diuréticos e anti-inflamatórios. Leo. Orégãos selvagens. Origanum vulgare. O tempero mediterrâneo com poder renal. Os orégãos selvagens, cientificamente conhecidos como Origanum vulgare, podem soar um tanto exóticos para alguns, mas se mencionarmos que esta é a folha aromática que tão frequentemente encontramos a perfumar as nossas pizzas, massas e molhos de esparguete, a familiaridade será imediata. Esta erva, fundamental na culinária mediterrânica, não é apenas um tempero que encanta o paladar. É também um medicamento valioso e reconhecido na medicina tradicional da região. A ciência moderna tem vindo a elucidar as propriedades medicinais dos orégãos selvagens, revelando que são uma fonte rica de timol e carvacrol. Estes são dois compostos bioativos notáveis, dotados de potentes propriedades anti-inflamatórias e antibacterianas e que exibem uma excelente capacidade antioxidante. Graças a esta composição, os orégãos selvagens atuam como um protetor eficaz dos rins, salvaguardando-os contra os danos induzidos por toxinas e processos inflamatórios. Em 2008, um estudo marcante foi publicado no NCBI, National Center for Biotechnology Information, que investigou o efeito do óleo essencial de orégãos selvagens em ratos com lesão renal aguda. Os resultados foram encorajadores. O grupo de ratos tratado com orégãos selvagens não apresentou o aumento de creatinina e ureia no sangue que foi observado no grupo de controlo não tratado. Além disso, os marcadores de dano renal diminuíram de forma clara e significativa. Ao examinar o tecido renal dos animais, o grupo que recebeu orégãos selvagens mostrou uma estrutura renal quase intacta, enquanto o grupo de controlo sofreu inflamação severa e necrose tubular, indicando danos celulares extensos. Adicionalmente, os orégãos selvagens possuem um efeito diurético suave e a capacidade de dilatar os vasos sanguíneos. Um estudo de 2017, conduzido no Paquistão, demonstrou que o extrato de orégãos selvagens aumentou a excreção de sal e urina e facilitou a expulsão de pequenas pedras renais, o que é um benefício notável na prevenção e gestão de cálculos renais. Como usar? Para incorporar os orégãos selvagens na sua rotina de saúde, pode adquirir folhas secas de orégãos selvagens em supermercados ou lojas de produtos naturais. Pode preparar um chá utilizando aproximadamente uma colher de chá das folhas secas por dia ou simplesmente polvilhá-los sobre as suas refeições favoritas. Embora o sabor possa ser um pouco amargo para alguns, pode ser suavizado com a adição de um pouco de mel. O uso regular de orégãos selvagens não só contribui para fortalecer o sistema imunitário, como também apoia a saúde renal e ajuda a manter os níveis de creatinina estáveis. CISP, Rautuinia cordata, planta-peixe, a erva fresca para a inflamação renal. A Rautuinia cordata, vulgarmente conhecida como planta-peixe devido ao seu aroma particular, é uma erva que, em algumas regiões de Portugal, pode ser encontrada ou cultivada em jardins e hortas. Tradicionalmente, é consumida crua em saladas ou esmagada para aplicação tópica em feridas e hemorroidas. Contudo, os benefícios desta planta estendem-se muito para além destas aplicações comuns. Segundo a medicina tradicional, a Rautuinia cordata possui um sabor ácido e picante, com propriedades refrescantes e é valorizada pela sua capacidade diurética, antiedema e anti-inflamatória. Por esta razão, tem sido empregada há muito tempo no tratamento de inflamações renais, dificuldades urinárias, micção dolorosa e na gestão de cálculos renais. As práticas populares em Portugal também incluem o consumo do sumo de Rautuinia cordata para promover a saúde do fígado e beneficiar os rins em indivíduos com doença renal. A ciência moderna tem vindo a confirmar estas virtudes ancestrais. Em 2022, um estudo realizado na Suíça demonstrou que um extrato de Rautuinia cordata a 1 até 2% foi eficaz na redução dos níveis de creatinina, ureia sanguínea e estresse oxidativo nos rins de ratos com danos renais induzidos. O grupo de ratos que consumiu o sumo de Rautuinia cordata a 2% apresentou níveis de creatinina que quase voltaram ao normal. Simultaneamente, observou-se uma redução clara nos marcadores de inflamação, como o NF, KB e o MC-PUM. O sódio rautuinato, um dos ingredientes ativos da Rautuinia cordata,
É reconhecido pelas suas propriedades protetoras dos glomérulos e antioxidantes. Além disso, um estudo de 2018 revelou que ratos tratados com extrato de Rhotuinia cordata não desenvolveram insuficiência renal quando expostos à gentamicina, um antibiótico nefrotóxico, enquanto o grupo de controlo registrou um aumento de 3 vezes na creatinina. Como usar? Para os pacientes, a Rhotuinia cordata é extremamente fácil de utilizar. Pode-se colher cerca de 15 a 20 gramas de folhas frescas, esmagá-las ou triturá-las num liquidificador com 200 ml de água. Para tornar a bebida mais agradável, pode-se adicionar um pouco de sumo de limão ou açúcar mascavo. Recomenda-se beber esta preparação cerca de 3 a 4 vezes por semana para aproveitar os seus efeitos diuréticos, reduzir o ácido úrico e aliviar a micção dolorosa. Caso não aprecie o aroma característico da planta fresca, as folhas secas podem ser usadas para preparar um chá. Contudo, é importante ter em mente que a Rhotuinia cordata possui propriedades frias. Indivíduos com tendência à diarreia devem consumi-la com moderação ou adicionar uma pequena quantidade de gengibre para equilibrar as suas propriedades no sistema digestivo. 8. Cabelo de milho. ZA. Maize Silk. O diurético suave e restaurador renal. A água de cabelo de milho é uma bebida que, com certeza, muitos em Portugal já tiveram a oportunidade de provar. Esse fino filamento sedoso que envolve as espigas de milho, muitas vezes descartado, é na verdade um ingrediente precioso na medicina tradicional. O cabelo de milho possui um sabor suavemente adocicado e quase insípido, com propriedades frescas, e é há muito tempo reconhecido pelos seus benefícios como um diurético eficaz, um agente refrescante para o fígado e um colerético que estimula a produção de bilis. Para pacientes com problemas renais, o cabelo de milho atua como um valioso aliado, ajudando a diminuir a carga sobre os rins devido à sua notável capacidade de aumentar o volume de urina e, consequentemente, aliviar o esforço de filtração renal. Estudos científicos modernos têm validado a sua eficácia. Em 2022, uma pesquisa publicada no Paquistão revelou que o extrato de cabelo de milho foi capaz de restaurar a função renal em casos de lesão renal aguda. Ratos que sofreram insuficiência renal induzida por altas doses de gentamicina apresentaram um aumento acentuado nos níveis de creatinina e ureia. No entanto, quando tratados com extrato de cabelo de milho em doses de aproximadamente 2.300 mg por quilograma de peso corporal, estes indicadores diminuíram significativamente, quase regressando aos níveis normais, enquanto o grupo de controlo permaneceu em níveis perigosos. O grupo de pesquisa confirmou que o cabelo de milho possui a capacidade de promover a cicatrização do tecido renal e de reduzir a toxicidade. Outro estudo realizado no Egito demonstrou que o chá de cabelo de milho reduziu a creatinina e protegeu os rins da toxicidade causada por uma sobredosagem de paracetamol. Este efeito protetor é atribuído à presença de flavonoides e vitamina K no cabelo de milho, que atuam como diuréticos, desintoxicantes e antioxidantes, protegendo os microvasos renais. Além disso, o cabelo de milho também contribui para uma ligeira redução da pressão arterial, um benefício adicional para a saúde cardiovascular e renal. Como usar? Preparar a água de cabelo de milho é simples. Utilize cerca de 50 gramas de cabelo de milho fresco ou 20 gramas de cabelo de milho seco. Ferva-o em aproximadamente 1 litro de água fervente por 5 a 7 minutos. A infusão resultante tem um sabor suavemente adocicado, é agradável de beber e pode ser consumida diariamente como substituto da água. Pacientes com doença renal que incorporam esta bebida regularmente na sua dieta podem observar uma redução do inchaço, uma micção mais fácil e a estabilização da pressão arterial. 9. Agrião do pântano. Limnophylla aromática, o combatente natural dos cálculos renais. Para finalizar esta lista de poderosas folhas, o Dr. Miguel Silva gostaria de partilhar os segredos do agrião do pântano, uma erva aromática que, em Portugal, pode ser mais conhecida como ingrediente em caldos e sopas agridoces, conferindo-lhes um aroma e sabor distintos. O nome científico do agrião do pântano é Limnophylla aromática, pertencente à família Plantaginaceae. É amplamente reconhecido pela medicina tradicional como um formidável adversário da doença renal, com particular eficácia contra os cálculos renais. O agrião do pântano é caracterizado por um sabor picante, propriedades refrescantes e um notável efeito de arrefecimento, diurético e relaxante sobre a musculatura lisa do trato urinário. Devido a estas qualidades,
Ele é um excelente auxiliar na expulsão de cálculos renais e na redução da inflamação nos rins. Estudos realizados na Tailândia e na Índia têm demonstrado que o extrato de agrião do pântano possui a capacidade de dilatar os ureteres, os condutos que transportam a urina dos rins para a bexiga. Esta dilatação facilita a passagem e a expulsão de pequenas pedras renais e também inibe a formação de cristais de oxalato de cálcio, que são os principais componentes dos cálculos renais, prevenindo a sua agregação e o crescimento de novos cálculos. A presença de compostos como a limofilina e os flavonoides no agrião do pântano é crucial para esta ação, pois estes ingredientes ativos impedem que pequenos cristais se unam e formem pedras maiores. Um estudo tailandês também revelou que o agrião do pântano aumenta a excreção de citrato, uma substância natural anticálculo, sem aumentar os níveis de oxalato na urina, o que é um equilíbrio benéfico na prevenção de cálculos. Além da sua ação na dissolução de cálculos, o agrião do pântano exibe efeitos anti-inflamatórios e antibacterianos e melhora a taxa de filtração glomerular, o que resulta numa urina mais clara e numa diminuição da micção dolorosa. Na medicina tradicional portuguesa, é comum combinar o agrião do pântano com tanchagem e cabelo de milho para formar um popular tratamento tripartite para os rins. Como usar? Para preparar uma dose terapêutica, colha cerca de 50 gramas de agrião do pântano fresco, esmague-o ou triture-o num liquidificador e beba o sumo resultante 2 vezes ao dia durante um período de 7 a 10 dias. Alternativamente, pode ferver 30 gramas de agrião do pântano fresco em 2 chávenas de água até que o volume se reduza para metade e beber esta decocção 3 vezes ao dia. Para tornar a bebida mais agradável e potenciar os seus efeitos, pode-se adicionar um pouco de mel. É fundamental, no entanto, que mulheres grávidas utilizem esta erva com moderação ou sob orientação médica, uma vez que o agrião do pântano possui um efeito relaxante sobre a musculatura lisa. Além disso, é crucial lavar bem a erva antes do consumo para eliminar possíveis parasitas. Quando utilizado corretamente, o agrião do pântano pode ser um verdadeiro milagre do jardim, contribuindo significativamente para a redução da creatinina, a dissolução de cálculos e o suporte a rins saudáveis. Conclusão final. Meus caros amigos e pacientes, chegamos ao fim da nossa jornada de exploração das 9 maravilhas verdes que a natureza nos oferece para a saúde renal. Ao longo desta análise detalhada, discutimos os benefícios notáveis de cada uma destas folhas comuns, que representam um valioso suporte no tratamento e na prevenção da doença renal. Através da fusão de conhecimentos científicos robustos e da sabedoria ancestral da prática tradicional, quis transmitir uma mensagem fundamental. A doença renal, embora desafiadora, não deve ser vista como um veredicto final. Com determinação, conhecimento e um cuidado contínuo, a melhoria e a recuperação são, muitas vezes, alcançáveis. Folhas humildes como a tanchagem, o cabelo de milho e o agrião do pântano, que crescem abundantemente nos nossos campos e jardins em Portugal, possuem um poder oculto e quase mágico para revitalizar e proteger os nossos rins. O pilar fundamental para o sucesso reside na fé e na paciência. É crucial compreender que os níveis de creatinina não diminuem da noite para o dia. O processo de regeneração e fortalecimento renal requer tempo e consistência. Abordemos cada chávena de chá de ervas não apenas como uma bebida, mas como um companheiro diário, um aliado que nos assiste na desintoxicação do corpo e na proteção meticulosa de cada célula renal. Tenho presenciado inúmeros pacientes que, ao adotar um estilo de vida saudável, combinado com a incorporação estratégica destas ervas medicinais, conseguiram evitar a diálise por muitos anos, ou até mesmo a evitaram por completo. Convido-vos a integrar estas poderosas plantas do nosso jardim na vossa dieta e rotina diária. Ao fazer, não só os vossos rins, mas todo o vosso corpo e mente sentir-se mais saudáveis, mais equilibrados e, consequentemente, mais felizes a cada dia que passa. Agradeço sinceramente o vosso tempo e a vossa atenção dedicada a este vídeo. Se encontraram esta informação útil e esclarecedora, por favor subscrevam o meu canal oficial. A vossa subscrição garante que receberão os vídeos mais recentes e informativos sobre saúde e bem-estar. Não se esqueçam também de deixar um gosto e de partilhar este vídeo com familiares e amigos. A partilha do conhecimento é um ato de bondade, e quem sabe, talvez possamos estender uma mão amiga a alguém que esteja a lutar contra a doença renal, oferecendo-lhe esperança e uma nova perspectiva. Por favor, sintam-se à vontade para deixar os vossos comentários,
partilhas de experiências ou quaisquer questões que possam ter para o Dr. Miguel Silva abaixo. Esforçar-me-ei para responder a todos o mais rapidamente possível. Desejo a todos vós uma vida longa, saudável e feliz, e espero vê-los nos nossos próximos vídeos. Muito obrigado a todos pela vossa presença e apoio.